Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Traga atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. O São Paulo que volta a campo no dia 14, jogando em casa contra o Botafogo. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Quero falar agora sobre Marcos Leonardo. Conversei com o empresário do atacante para entender se ainda existe alguma possibilidade dele jogar no São Paulo, o que o Marcos Leonardo pensa em fazer para o restante da temporada. Vale a lembrança de que no dia 14 de setembro os times sauditas enviam a lista oficial de inscritos. A tendência é que o Marcos Leonardo fique de fora da relação de 8 gringos no time do Al Hilal. Perguntei pro Fernando Brito, que é empresário do Marcos Leonardo, qual vai ser o futuro do jogador. E o Fernando Brito disse, abre aspas, o Marcos Leonardo tem 4 anos de contrato ainda. Temos uma situação em aberto e vamos buscar resolver. Ainda existem mercados abertos e até o momento o Al Hilal sempre afirmou que conta com o jogador e não quer negociar. Só para explicar, o Al Hilal não vai inscrever o Marcos Leonardo no Campeonato Saudita, mas pretende utilizá-lo na Liga dos Campeões da Ásia. Algo que não seria tão interessante por Marcos Leonardo, porque você perde muita visibilidade e joga poucas partidas. As janelas que ainda estão abertas. A Arábia Saudita permite inscrições até a quarta-feira. Turquia e Rússia permitem inscrições até quinta e o prazo de inscrições para Grécia e México se encerra na sexta-feira. O empresário do Marcos Leonardo ainda me disse, abre aspas, existia um interesse em finalizar o ano no Brasil, se referindo ao São Paulo. E ele completa, por diversos fatores, mas agora vamos avaliar as possibilidades em cima da mesa e conversar com o Al Hilal. Fiz questão de perguntar ao representante do atleta se existe a possibilidade de o Marcos Leonardo ir à justiça. A verdade é que o Fernando Brito não quis entrar nesse assunto, até para não criar mais celeuma com o time saudita. O Marcos Leonardo pode se fazer valer de uma jurisprudência, de casos que já aconteceram em outros momentos. Caso ele não seja inscrito, ele pode recorrer à Liga e à FIFA para pedir a rescisão do seu contrato. O fato de ter 4 anos de contrato por lá é mais um fator que torna a situação bastante delicada. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, prometo ficar de olho para te atualizar sobre qualquer assunto relacionado ao atacante, que queria muito jogar no São Paulo, mas não foi liberado pelo clube saudita. Para falar do São Paulo, sim, não, Arnaldo foi a campo, apurou, aqui e ali, temos notícias, coisas importantes para falar. Por quê? Porque nessa semana, o São Paulo continuando com o cinto apertadíssimo, agora vai, aperta o cinto, sai lá um relatório parcial de uma comissão do Conselho Deliberativo dizendo que, se continuar nessa pegada aí, vai terminar o ano no vermelho. Casares correu para falar, não, calma aí, veja bem, não é assim, a gente tem aí outra janela de vendas pela frente e tal, e para tentar acalmar os ânimos, mas não sei se é tão calmo assim, né? E o sinal que o Casares deu é que ou vende mais jogador ou vai enroscar. O sinal sem querer, mas o sinal foi dado foi esse. Então é sobre isso que a gente vai falar. Um pouco de finanças do São Paulo, o que anda, o que vem por aí. Será que vai vender mais gente? O que está acontecendo? Vamos tentar esclarecer aqui com as apurações muito bem feitas pelo Arnaldo Ribeiro, que está ao meu lado. Olha ele aqui. Mais para a gente fazer um balanço dessa semana sem jogos, com apuração de números e perspectiva. Mas a essência, você passou um pouco por ela, é que o São Paulo sempre está sendo nesse ano de FIDIC e provavelmente será nos próximos, dependente, assim como quase todos os clubes do Brasil, da venda de jogadores para fora, para o exterior. Até aí, nenhuma novidade. Agora, o São Paulo está se tornando ainda mais dependente do que era dessas vendas, né? E isso tudo também num ano em que vai ser definido até o final deste mês a possível parceria com a base, que continua sendo e será a galinha dos ovos de ouro do clube, né? Então, é isso que a gente vai tentar explicar para vocês aqui, o porquê, mesmo com essas vendas, o time ainda não consiga operar no azul, que é a grande meta para a temporada. E qual a perspectiva até o final do ano
quantos jogadores mais o São Paulo vai precisar vender para fechar no azul e tentar, pelo menos em 2025, dizer, esse ano eu arrecadei mais do que gastei, que seria o objetivo da temporada. Mas a gente vai colocar tudo isso em perspectiva e também falar sobre o futuro que cerca o clube. Galera já tá mandando mensagem aqui. Vamos lá, Tirone, vamos lá. Falar das duas coisas, dos dois pilares da live, e depois a gente vai trocando ideia com a galera. Então, eu fui lá mergulhar no orçamento para 2025 e nessas últimas informações, né? O orçamento para 2025, com o FIDIC, ele previa, e esse tem sido o dilema, que o futebol que gastou... Veja bem qual que era o desafio do futebol do São Paulo e seu time de futebol nessa temporada. O futebol do São Paulo gastou, em 2024, 620 milhões de reais, certo? Guarda esse número. 620. Isso publicado no balanço já de finalizado 2024. Então, futebol do São Paulo, custou 620 milhões de reais, certo? Tá, certo. O orçamento para 2025 do futebol previa o gasto de até 450 milhões de reais. Ou seja, São Paulo ficou devendo aí. São Paulo teria que reduzir o gasto dele com o futebol de 620 para 450, enquanto todos os outros clubes do Brasil, todos, sem exceção, aumentaram significativamente o seu gasto para 2025, que era um ano, né, com muitos desafios. Esse era o meu pavor, certo? Porque como o São Paulo vai reduzir tanto o seu investimento no futebol e continuar, como eles gostam de falar, competitivo com os outros. Até que vem sendo. Fora a eliminação da Copa do Brasil, ele está nas quartas de final da Libertadores, junto com os outros dois, Palmeiras e Flamengo, que são incomparáveis, está entre os 8 melhores do brasileiro, com um orçamento muito menor do que ele tinha. Agora, sim, esse orçamento, ele não está conseguindo, segundo o relatório da comissão, ele não está sendo cumprido à risca, né? O São Paulo ainda está gastando mais do que o orçamento prevê, né? Só que o que me chamou a atenção nesse relatório prévio da comissão do Conselho é que o São Paulo está gastando mais do que o orçamento prevê em todos os departamentos. Então, o departamento de futebol profissional está gastando, segundo o relatório, 22% a mais do que deveria. Mesmo reduzindo a folha de pagamento, mais ou menos 1,5 milhão, 2 milhões por mês, né? Com aquela redução de 23 jogadores que saíram para a entrada de 9. Mesmo com essa redução, a folha de pagamento de São Paulo do futebol continua alta e, segundo esse relatório, gasta 22% a mais do que deveria. Agora, o que também me chama a atenção, o clube social, tão decantado, segundo o relatório da comissão, gasta 15% a mais do que deveria. O clube social também está acima. A base gasta, segundo esse relatório, 25% a mais do que deveria, mais do que o futebol profissional. Tudo em relação ao orçamento. Ou seja, a gente chega agora, setembro, a conclusão óbvia dessa comissão é que o São Paulo Futebol Clube, no geral, gasta mais do que o orçamento previa em todos os departamentos, e mesmo arrecadando mais em algumas do que o orçamento previa em algumas linhas, né? Sobretudo a venda de jogadores, ele ainda opera no vermelho. E aí, a conclusão do Casares sobre essa situação é: ou o São Paulo vende, como você falou, bem mais do que o orçamento preveria, ou ele vai fechar no vermelho. É claro que nessa situação da venda de jogadores, o São Paulo já está mais de 50 milhões acima do esperado no orçamento, com as vendas todas, sem contar o Alves e o Ferreirão, ou seja, isso ainda vai extrapolar consideravelmente. Mas mesmo com o Alves e o Ferreirão, é bem necessário e possível e imaginário que o São Paulo vá vender mais em dezembro e janeiro para fechar o ano no azul. Como disse o Casares, ainda temos a outra janela, a do final do ano, né? E aí, cara, você vê... então
ó, saíram o Alves, o Ferreirão, o Ângelo já foi vendido, o William Gomes no começo. E aí você vê o que pode entrar, o que pode ser vendido na última janela. O Rodrigo Nestor, que está emprestado ao Bahia, está se destacando, e que se ele cumprir as metas, praticamente já cumpriu, renderia cerca de 30 milhões de reais. O Galopo no River também tem venda estipulada, pode também render mais, mas sobretudo 2 jogadores que são os mais valorizados do momento. O Rodriguinho, que está renovando o contrato, para, inclusive, aumentar a multa, e o Henrique, né, do Carmo, que o São Paulo recusou a venda agora, nesta janela, porque o preço estava muito baixo, mas que, apertando a questão, ele pode ser vendido no final do ano. E aí tá, beleza. Vamos dizer que os 2 sejam vendidos, o São Paulo feche no azul, a presidência e a direção soltem rojões, mas daí você fala, e o ano que vem? Já que eu já vendi todos os meus jogadores jovens bons, né? Uhum. Essa é a questão, e ainda mais eu coloco essa questão, essa dificuldade, sabendo que está na rua um projeto de parceria para a base. Então, se o São Paulo, que já vendeu mais de 100 milhões de reais esse ano em jogador, e vai bater os 200 ou mais, vai ter sempre 200 ou mais para vender a partir do ano que vem, com um sócio, que vai morder percentual dessas vendas, né? Então, para mim, antes de possivelmente aprovar esse acordo, é muito necessário mergulhar nas possibilidades de como o clube funciona hoje. Porque o clube funciona dependendo completamente ainda da venda de jogadores. E o São Paulo não está vendendo exatamente bem, porque ele está apertado, desesperado, então vende na primeira boa proposta. Tem sido assim em 2025. Se for comparar com o Palmeiras, que vendeu muito da base, o Palmeiras arrecadou 500 milhões com a base. É um valor absurdo. Só que o Palmeiras, acontece que o Palmeiras, ano que vem, tem mais uns 10 caras para vender. Depois tem mais uns não sei quanto, depois tem mais não sei quanto. Fora esses caras que já estão aí no mercado e que toda hora o Palmeiras ganha uma grana em cima deles, né? Dessa turma toda que tá aí. O Palmeiras acabou de ser campeão brasileiro sub-20 de novo. Então tem isso, né? O Palmeiras também vende muito da base. Só que o Palmeiras revela muito mais que o São Paulo hoje. Caras melhores. Não adianta a gente falar de Cotia, que é bacana. O Palmeiras revela mais e melhor, mas com folga. Hoje, então, portanto, ele consegue arrecadar mais de 1 bilhão, como está arrecadando, e consegue gastar 700 milhões para montar um novo elenco, né? E esse que o Arnaldo falou, esse é o ponto. O ano que vem não vai ter quem vender, vai vender quem? Vai vender o sub-11, o sub-10, o sub-5? Como é que vai ser, né? E vai vender 30% e mais, da categoria de base. Vai vender 30% da categoria de base. Ou esses caras que vão captar a partir de agora são uns gênios e começam a captar o Estevão pelo Brasil inteiro, ou vai dar ruim, né? Imagina se o São Paulo consegue captar ou revelar exatamente o que ele revela hoje, tira 30% dos 100 milhões que o São Paulo vai chegar aí. 70 milhões o São Paulo teria vendido? Teria arrecadado, né? Por exemplo. Mas fala. Então, é assim, o projeto da parceria da base tem como missão, isso extraoficialmente falando, triplicar a receita de atletas de base. Então, triplicar. Mas isso é muito... muito discurso. Sério, né? Vou triplicar. Como assim? A partir de agora, o São Paulo vai revelar caras bons do nada, assim, da noite por dia? O fundo prevê captar muito mais jogadores talentosos da base e assim triplicar a receita com eles. Mas isso, você acha que vai ser assim, né? Pois é o que eu tô dizendo. Quanto tempo demorou para maturar o Ferreirão para ele ser vendido, por exemplo, né? Sim. Não é? Então, assim, só para você ter uma ideia, o São Paulo gasta média por ano com a base dele 45, 46 milhões de reais. E vende, em média, da base por ano 70 milhões de reais. Já vendeu muito mais do que 70 milhões esse ano, né? Mas o que a gente está falando, vendeu mais de 100 milhões, extrapolou bastante a média histórica de venda, mas praticamente dizimou a sua geração 2006, né?
que era uma geração talentosa e está indo toda vendida para o clube ter um respiro financeiro. E ele continua gastando mais em todas as áreas. E as receitas também que aumentaram, elas não aumentaram tanto assim, porque tem esse lado, né? O Palmeiras e o Flamengo estão vendendo mais, mas eles estão vendendo mais de patrocínio na camisa, de receita, né, outro tipo de receita. Eles estão também em receita muito acima do São Paulo, né? Então, essa conta para o São Paulo sempre fica muito mais apertada e cada vez mais dependente de venda de jogador de base. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o tricolor começou sua preparação para o jogo do dia 14 em casa contra o Botafogo, mas já está de olho no jogo do dia 18 fora de casa contra a LDU pelo primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. E esse primeiro jogo fora de casa na altitude de Quito vai ser muito importante para o São Paulo tentar segurar o resultado e depois decidir em casa no dia 25. Na minha visão, o São Paulo chega muito forte para essas quartas de final, até porque vai contar com as voltas do Wendel, do Arboleda, além do Mailton, do Rafael Tolói e do Rigoni que foi contratado, né, galera? Então o São Paulo chega muito forte e tem muita chance de se classificar para a semifinal da Libertadores e enfrentar River Plate ou Palmeiras. Agora o São Paulo precisa arrumar a casa fora de campo, né, galera? Saiu um relatório aí que o São Paulo pode ficar novamente no prejuízo em mais de 48 milhões de reais. Mas segundo alguns dirigentes, isso não deve acontecer, até porque esse relatório ainda não contou, né, com as vendas do Lucas Ferreira e do Matheus Alves. E agora vamos falar um pouco, né, sobre esse fundo de investimento que deve investir na base do São Paulo cerca de 250 milhões de reais em 5 anos. Eu sempre falei aqui no canal que eu era muito a favor, né, galera? Até porque eu entendo pela essa grave crise financeira que o São Paulo atravessa, precisa fazer alguma coisa. Mas o investimento inicial, né, que foi falado era cerca de 600 milhões de reais. Agora já diminuiu para 250 milhões de reais. E eu vi um comentário ontem do PVC falando, né, galera, que o São Paulo só esse ano deve fazer mais de 200 milhões de reais em vendas de jogadores. E como que um fundo de investimento vai investir praticamente isso em 5 anos? Então, na minha visão, isso sim tem que ser um pouco mais estudado, né, galera? Até porque se o São Paulo já arrecada mais de 200 milhões de reais, qual é o motivo desse fundo de investimento investir apenas 250 milhões de reais? Segundo alguns dirigentes, é porque o São Paulo deve triplicar suas vendas nos próximos anos. Mas será que isso realmente vai acontecer? O São Paulo vai bater 600 milhões de reais em vendas? Eu duvido muito, né, galera? Agora, uma coisa que o São Paulo precisa fazer urgente é diminuir sua folha de pagamento, que já se aproxima de 30 milhões de reais por mês. E como vai fazer isso, né, galera? Parando de trazer jogadores veteranos, como o Cédric, o Luiz Gustavo, o Oscar e o Dineno. A maioria só vive machucado e quando joga não rende tanto, até porque na maioria das vezes os jovens que resolvem. Por exemplo, agora, o Oscar ganha mais de 2,5 milhões por mês e quem vem jogando na posição é o Rodriguinho, que ganha apenas 45 mil reais por mês, né, galera? Então, São Paulo precisa mudar isso. Do que adianta vender esses jovens da base, como o William Gomes, o Lucas Ferreira, o Matheus Alves, e trazer esses jogadores veteranos, que ganham um salário muito alto, então no final fica praticamente a mesma coisa, porque a folha de pagamento fica muito alta. Então isso sim, na minha visão, o São Paulo precisa mudar urgente. E essa partida do dia 14 em casa contra o Botafogo vai ser muito importante para o São Paulo ganhar os 3 pontos e continuar subindo na tabela. Até porque se não for campeão da Libertadores, pode buscar uma vaga na próxima via Brasileirão. E no momento mesmo com um jogo a menos, o Flamengo lidera com 47 pontos. Em segundo aparece o Cruzeiro com 44. Em terceiro, Palmeiras com 43. Em quarto, Bahia com 36.
Em quinto, Botafogo. Em sexto, Mirassol, os dois com 35 pontos. Em sétimo, já aparece o São Paulo com 32 pontos. Agora, em 22 jogos, venceu 8, 6 com Hernan Crespo, empatou 8 e perdeu 6. Em oitavo, aparece o Bragantino com 30. Em nono, Fluminense com 28. Em décimo, Internacional com 27. Em 11º, Ceará. Em 12º, Corinthians, os dois com 26 pontos. Em 13º, o Grêmio com 25. Em 14º, o Atlético Mineiro com 24. Em 15º, Vasco da Gama. Em 16º, Santos. Em 17º, Vitória. Os três com 22 pontos. Em 18º, Juventude com 21. Em 19º, Fortaleza com 15. Em último lugar, o Sport com apenas 10 pontos. Então, o São Paulo evoluiu muito com o Hernan Crespo, né, galera? A gente ouvia alguns comentaristas falando: o time do São Paulo é fraco, o elenco é limitado, que não sei o quê. Não adianta trocar de treinador, vai trocar 6 por meia dúzia. E eles estavam errados. O São Paulo evoluiu muito com o Hernan Crespo. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!